No nome de Jesus, nessa noite, querido, esteja atento à voz do Senhor, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 7 a 10. Preste atenção nessa noite. O Senhor está muito presente aqui, muito presente. Aleluias. Daniel 6, do 7 ao 10. Eu quero dar um testemunho nessa noite também. Quero ministrar isso aqui que Deus colocou no meu espírito. Essa semana toda o Senhor falou. Eu quero ser assim, o máximo assim, aberto a Deus, para que o Senhor possa ministrar em nós aqui. Daniel 6, 7 ao 10. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Curve a sua cabeça um pouquinho, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Espírito do Senhor possa ministrar em nós um pouco mais nessa noite. O Senhor tem falado poderosamente, Senhor, nessa noite. Mas fala conosco também através desta palavra revelada, desta palavra extraordinária que foi dada ao teu povo, Senhor. Ministra pelo Espírito Santo em nossa vida. Nós temos necessidade do Senhor. A nossa alma tem sede, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ministra o teu coração e a tua vontade, em detrimento da nossa vontade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Daniel, você conhece a história de Daniel, a vida dele. Foi preso, levado cativo para a Babilônia. Daniel foi preso em Judá. Daniel fazia parte de uma família da classe alta, de uma família rica, mas quando os babilônios invadiram Judá, levaram aqueles de família rica para a Babilônia. O capítulo 1 diz que Daniel, ele assentou no seu coração para não se contaminar com a comida do rei, com as coisas da Babilônia. Babilônia como o Egito comparado ao mundo. Daniel fez um propósito com Deus, que a sua vida seria devota, mesmo em terra estranha, não se confundiria com os deuses, com as comidas, com os costumes, com as práticas babilônicas, porque ele queria continuar servindo ao Senhor, ele queria continuar buscando ao Deus verdadeiro. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia de que povo ele era. Por isso ele se firmou em Deus. Daniel passou por várias provas, irmão, provas, tentações na Babilônia. E esse texto que eu li nessa noite é uma das provas que ele passou, uma das tentações que ele passou, o risco de vida iminente diante de homens falsos, homens vis, cruéis, que desejaram a morte daquele homem, de Daniel, servo de Deus. O que eu quero falar nessa noite, querido, é sobre uma escritura assinada e sobre um levante contra a intimidade, um levante contra a comunhão com Deus, um levante contra a minha busca e a sua busca com relação ao Senhor, a presença de Deus. Irmão, estamos vivendo um tempo difícil sobre essa terra. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão se deixando levar pelo entretenimento, pela fome e a sede da alma que se sacia por este mundo nesse tempo. Isso é o que estamos passando nesse tempo. Tem o diabo de um lado tentando, tem a carne do outro, a nossa carne que se volta à tentação, e tem esse mundo que nos assedia dia após dia com os seus entretenimentos, as suas vantagens para a carne humana. Agora preste atenção, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Se alguém chegasse em você e dissesse assim para você, ó, fica 30 dias sem falar com Deus,
fica 30 dias sem orar, o que você faria? O que você diria se alguém chegasse e dissesse isso para você? Faz o seguinte, fica 30 dias sem ter contato com a espiritualidade, sem ter contato com o Evangelho, sem ter contato com Deus. O que você diria para essa pessoa? Talvez você poderia repreender a pessoa, dizer: o que é isso? Você está doido? Você está doida? Por que eu vou fazer isso? Vou mudar a pergunta. Se alguém chegasse em você e proibisse você de durante 30 dias falar com Deus, buscar a Deus, jejuar, ler a Bíblia, estar com Deus em comunhão, o que você faria? Pois isso, irmão, foi o que aconteceu com Daniel. Isso foi o que aconteceu com o servo de Deus na Babilônia. Alguns se levantaram porque não acharam nada de errado na vida de Daniel. Ele era fiel a Deus, ele era fiel nos seus propósitos, ele era um servo santo naquele reino, ele fazia tudo certo, mas os homens ficaram contrariados. E não contente com a vida de Daniel, que não podia pegar Daniel em nenhum erro, eles se conglomeraram e resolveram montar uma farsa. Foram até o rei Dário, ou o rei Dario, e disseram: rei, vamos fazer uma lei, vamos fazer um decreto, um interdito, de que no espaço de 30 dias, nenhum homem possa orar a pedir a um outro homem ou a outro Deus a não ser a ti. Irmão, Daniel não estava nesse coluio, Daniel não estava nessa trapaça. Esses homens fizeram isso com o rei, e o rei não sabia o que estava acontecendo. Mal sabia o rei que gostava de Daniel, que estava sendo montada uma conspiração contra Daniel. O rei vai, assina aquela sentença, aquele decreto, que no espaço de 30 dias, ninguém do reino poderia orar, buscar ao seu Deus, ou buscar a outro homem, a não ser falar com o rei. Bom, o que está acontecendo? Tem alguém impedindo a minha oração, tem alguém impedindo o meu propósito, tem alguém impedindo a minha devoção, tem alguém proibindo eu falar com Deus. Foi isso que aconteceu, irmão. Qual era a ameaça naquele dia? A ameaça naquele dia era a cova dos leões. Se você falar com Deus, vai ter cova para você. Você vai ter que falar com o rei. Se você quiser falar, 30 dias para falar com o rei. Irmão, 30 dias sem falar com Deus, eu não aguento ficar um dia sem falar com Ele. 30 dias sem ter comunhão com Deus, vai a derrocada, vai a derrota, vai a perdição. Quantos se afastaram porque deixaram de falar com Ele? Pasme, muitos se afastaram porque quiseram, porque se deixaram, porque procrastinaram. Mas Daniel estava sendo impedido por um decreto. Irmão, nós passamos por pouco tempo atrás aí, tentaram nos impedir de abrir igreja, tentaram fechar a igreja, tentaram calar a boca dos crentes, tentaram impedir a nossa adoração. Daniel não estava sendo perseguido por causa da sua raça, porque era judeu, da sua etnia, não. Daniel estava sendo perseguido, irmão, por causa da sua fé, da sua convicção no céu, da sua convicção em Deus. O levante não foi por causa da sua nação, foi por causa da sua intimidade. Quantas vezes, irmão, o inimigo se levanta por causa da tua intimidade, se levanta por causa da tua comunhão com Deus. 30 dias, ninguém fala com Deus. Quer falar? Fala com o rei. 30 dias, ninguém vai falar com Deus. Fala com o rei. Irmão, o rei não tem céu para dar, Deus tem. Daniel não disse nada. Eles fizeram um complô, o rei assinou, ficou tudo certo, e segundo a lei dos Medos e Persas, não pode mudar a escritura. 30 dias tem que cumprir a risco o que foi dito. Se você fizer contrário, é cova dos leões para você. Daniel não falou nada, não disse nada. Daniel foi para o seu quarto. Daniel, o nome Daniel é Deus é meu juiz. A raiz hebraica é Deus é o meu juiz. Daniel não disse nada, ele foi para o quarto. Daniel, ele era um homem que tinha um espírito excelente, diz a Bíblia. Daniel era um dos 3 príncipes principais na Babilônia.
Havia 120 presidentes e o rei queria fazer 120 províncias, colocar ali em cada uma das províncias um presidente. E o desejo do coração do rei Dario, que gostava de Daniel, era colocar Daniel abaixo da sua presença como governador principal. Por isso houve esse levante, esse complô desses príncipes, presidentes contra Daniel. Se levantaram contra ele, porque Daniel era um homem que tinha um caráter ilibado, santo, fiel a Deus, e dava fruto mesmo no lugar de pecado, fazia diferença mesmo dentro da Babilônia, não se rendia aos prazeres da carne e fazia vontade de Deus em terra estranha. Aleluias. O rei pensava constituir Daniel. Irmão, a Bíblia diz que Daniel não tinha vício, não tinha culpa, que ele era fiel. Daniel não tinha vício, não tinha culpa e era fiel. Você sabe que o vício leva o homem à derrota. Você sabe que a culpa deixa o homem debaixo da escravidão. Daniel não tinha culpa diante de Deus e dos homens, não tinha vício e era fiel a Deus. Mas eles procuravam ocasião contra Daniel, mas eles não achavam, irmão. Eles não achavam. Daniel era esse homem sem vício, sem culpa, era fiel a Deus, e Deus sabia quem ele era no meio daquele reino corrompido. Não havia culpa em Daniel, e os homens estavam procurando ocasião contra ele. Irmão, quem procura ocasião contra eu e você? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando ocasião, buscando oportunidade, a quem possa tragar. O inimigo fica buscando ocasião, irmão, ao derredor, para tentar nos tragar. Foi isso que ele estava fazendo, usando aqueles homens na Babilônia para tentar tragar Daniel. Mas Daniel era um homem fiel. Daniel era um homem constante. Não havia culpa, não havia vício, não havia infidelidade na vida dele. Sabe por quê? Porque Daniel fazia aquilo que Tiago diz em capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Daniel tinha esse perfil, esse caráter. Não foi achado nada, não acharam nada nele, na lei dos homens. Mas não contente, tentaram encurralá-lo na lei do seu Deus, colocando contra o seu Deus. Quantas pessoas tentam nos colocar contra o nosso Pai, irmão? Quantas circunstâncias tentam nos colocar contra Deus? Tantas adversidades tentam nos colocar contra Deus, seja o inimigo ou pessoas desejam impedir a nossa comunhão com o Pai, quebrar a intimidade, quebrar a nossa vida relacional com Deus. O decreto que veio contra Daniel, feito nas câmaras do inferno, não tinha validade contra o servo fiel, irmão. Daniel não se voltava contra Deus, mas os homens tentaram impedir a sua oração. O que tem tentado impedir a sua oração diante de Deus nesse dia, nesse tempo? O que tem tentado impedir a nossa comunhão diante de Deus nesse tempo? Você não pode pedir a outro Deus e nem a outro homem. Você vai pedir a Dario. O que Dario tem para dar para mim? O que Dario tem para dar para você? O que Dario tem para dar para Daniel? Não tem nada, irmão. Você não vai pedir para mais ninguém a não ser para o rei. Daniel, irmão, subiu no quarto dele. O quarto dele era no alto, e tinha janelas no seu quarto que davam em direção para Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia buscando a presença de Deus. Quando Daniel ficou sabendo do edito, e o edito do rei naquele tempo era como se fosse uma espécie de mandamento, uma lei que não podia ser mudada, uma lei que não podia ser alterada, uma lei que não podia ser revogada. Ou você obedece é um mandamento. Daniel, meu irmão, não ia trocar o mandamento de Deus pelo mandamento dos homens. Tem muita gente trocando o mandamento de Deus pelo mandamento dos homens. Tem muita gente se rendendo aos mandamentos humanos e deixando o mandamento de Deus. Disseram que não acharam nada contra ele na lei dos homens, mas iam achar na lei de Deus. O que Daniel fez ao saber? Subiu no seu quarto, se botou de joelho para buscar a Deus. Ninguém vai impedir a minha comunhão com Deus. Ninguém vai impedir a minha vida relacional com Deus. Irmão, isso quem tem que bater o pé, você e sou eu.
Isso quem tem que ter firmeza é você e sou eu. 1 Tessalonicenses diz assim, capítulo 5, versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a parte imaterial, a parte espiritual, todo o vosso espírito, a alma que está ligada ao espírito e o corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservado irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Alguém que não é passivo de ser repreendido. Daniel era esse homem, esse crente que não era passivo de ser repreendido, porque ele era fiel, não tinha culpa, não tinha vício, estava na presença de Deus. Não acharam nada contra ele, ele estava na sua fé, estabelecido em Deus, estava na justiça divina. Mas tentaram por 30 dias quebrar o propósito dele. Tentaram por 30 dias deixar ele sem falar com Deus. Tentaram por 30 dias calar a sua voz em Deus. Irmão, tem algumas coisas importantes aqui. As janelas para Jerusalém estavam no segundo andar, as janelas estavam abertas. Ele orava e dava graças a Deus. Significa que a sua oração e a sua adoração, ela tem um endereço certo. Daniel estava com as janelas abertas, viradas para Jerusalém. As janelas estavam viradas para Jerusalém. Você pode dizer assim: pastor, é algo místico, então eu tenho que orar virado para Jerusalém. Para onde que está Jerusalém no mapa? Me vou orar e orar. Não é isso, irmão. Daniel foi levado como quando criança, cativo de Judá para a Babilônia. Ele sabia que era o seu Deus, ele sabia que era a sua nação, ele sabia quem ele era. E o seu propósito era voltado para a sua casa, voltado para o templo, voltado para Jerusalém, buscar a Deus. Isso fala de essência, ele sabe quem ele é, o Deus que ele tem. Da casa de onde ele é, o Deus de Israel, o templo em Jerusalém, a essência de Daniel. Ele orava buscando a presença de Deus, a sua oração tinha endereço seguro. Nenhum decreto o impediria dele orar e dar graças. Nenhum decreto impediria ele de orar e de adorar. De orar e de adorar, porque dar graças é adorar. Daniel orava e adorava no seu quarto. Orava e buscava o Senhor e se punha de joelhos. É significativo isso, irmão. Aqui, irmão, aqui, nessa cadeira aqui, quarta-feira, aqui nesse lugar, estava de joelhos 7h15, 7h20. Eu tinha uma dor na minha espinha, no final da espinha, no osso chamado cóccix, no último ossinho da espinha. Ajoelhando aqui na quarta-feira, ajoelhado aqui, buscando a Deus. Aonde? Aonde? Na igreja, fazendo o quê? Orando. Na quarta-feira, já há muitos dias, meses e quase ano com essa dor. Ao sentar, você senta bem, mas quando você levanta, irmão, só a misericórdia de Deus. Estava orando a Deus, buscando o Senhor, intercedendo pela igreja, pedindo pelos irmãos. Às vezes a gente até esquece de pedir pela gente. Mas eu lembro que naquele dia, naquela oração, na quarta-feira, eu disse: Senhor, toca a minha vida, restaura a minha vida. Arranca essa dor, arranca essa enfermidade se for, eu não sei o que é. Arranca de mim. Orado quietinho ali, buscando o Senhor, irmão. No final da minha espinha dorsal começou a formigar, e eu senti aquele formigamento, aquela formigação. Nada que doeu, nada que incomodou, mas diferente. E eu fiquei ali, achei estranho, estava ainda falando com Deus. Passado mais ou menos 20, 25 minutos eu levantei. E quando eu me assentei, conversando com a pastora, eu disse: aconteceu algo diferente comigo. E eu não tinha prestado atenção que a dor tinha passado, irmão. Eu me assentei, pastor, na cadeira, me assentei. Quando eu levantei, que eu percebi que não tinha dor. Então na quarta-feira, Deus me curou ali naquela cadeira. Aleluia! Mas eu estava onde, irmão? Eu estava na casa de Deus, orando a Deus. Esse é o melhor lugar que você pode estar, não é no shopping. Shopping é bom também, irmão, é agradável também. Mas o melhor lugar para você estar é na presença do Senhor. É na presença de Deus, porque é na presença de Deus que Ele te levanta, que Ele te cura, que Ele te restaura, que Ele te direciona.
Oh, santo Deus. Ele orava e dava graças, é o que nós fazemos aqui. Preste atenção, fazia isso todo dia, irmão, todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta e assim por diante. Aí veio o levante. Vamos acabar com a raça dele. Vamos acabar com a oração dele. Nós temos inveja de quem ele é. Ele não tem erro, não tem problema na vida dele. Esse cara é tudo certinho. Nós vamos derrotar ele. Tentaram. Daniel foi para o quarto orar, e eles viram, ele está orando lá, foram no rei. Daniel está desobedecendo a lei que o Senhor estabeleceu, ele está desobedecendo. Irmão, Daniel era um homem de rotina, sabia? Eu perguntei para a pastora lá em casa, o que você acha da rotina? Irmão, tem gente que critica a rotina. Não, eu não gosto de rotina. Daniel era um homem de rotina. A rotina tem alguns benefícios, irmão. Nós não esquecemos disso. É como a disciplina. A rotina encoraja a hábitos saudáveis, sabia? Quando você tem uma rotina constante, você tem hábitos saudáveis. Você se acostuma com aquilo. A rotina permite que você maximize o seu tempo. O que a Bíblia diz? Nós temos que remir o nosso tempo. Nós temos que ter uma rotina. A rotina ajuda eu e você a atingir objetivos, a ter propósito, foco. A rotina nos ajuda contra a luta, contra a depressão, contra a ansiedade. A rotina, o hábito de vivermos uma rotina em Deus, termos uma rotina incluindo a oração, a vida em Deus, vai nos fazer reconfortantes. Ela garante um tempo suficiente para os nossos propósitos. Não viver uma vida desregrada de qualquer jeito, sem compromisso comigo mesmo, sem compromisso com Deus. Daniel era esse homem de rotina, irmão. Todos os dias de manhã, na hora do almoço e à tarde, ele buscava a Deus. Nada impedia o seu propósito com Deus. Daniel, vamos dar uma saída, vamos bater uma bola, Daniel, vamos sair, vamos para a praia hoje. Não, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus, meu horário é esse, não tem como mudar. Aí chega na hora do almoço, Daniel, vamos almoçar fora, vamos comer na churrascaria da Babilônia, numa delas. Não vai ter jeito, aí eu estou orando, esse momento agora eu não posso mudar, essa hora agora é exclusiva. Quando chegou de tarde, Daniel, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos lá nas outras províncias. Não vai dar, esse horário é exclusivo. Eu estou falando com o Eterno, eu estou falando com Deus, não vai ter como mudar agora. Se você quiser ir depois desse horário, eu vou com você, mas agora eu não abro mão. Aleluias. Daniel era um homem de compromisso com Deus, irmão. De compromisso com Deus. Se eu tenho compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Apesar do decreto, apesar da luta, apesar da prova, apesar da dificuldade, apesar de tudo isso, Daniel fez o quê? Continuou orando e continuou adorando. Ele continuou orando e continuou adorando. Ele continuou de janelas abertas. Apesar da perseguição, ele não escondeu a sua adoração. Apesar da perseguição, ele não escondeu a sua comunhão. Apesar da perseguição, ele não escondeu a sua intimidade. Não, eu vou fechar a janela só hoje para eles não verem, porque aí não fica feio para a minha situação. Eu vou fechar a janela hoje, porque senão eles vão me dedurar e aí vai ficar ruim para mim. Não, irmão, não. Deixa a janela escancarada. Todo mundo está vendo a intimidade. Todo mundo está vendo o compromisso com Deus. Todo mundo está vendo quem eu sou em Deus. E eu não mudo por nada. Aleluias. Daniel continuou, irmão, está entendendo? Ele continuou, ele era persistente, ele continuou. Você vai ter problema. Você vai ter problema, se levantaram contra. Fizeram até um papel, o rei assinou, botou o anel dele. Vai ter problema, vai vir perseguição contra a sua vida. Eu estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus. Não importa a adversidade, não importa a luta, não importa a prova, a enfermidade, não importa o levante, não importa o diabo que for, eu estou falando com Deus. A sua devoção ele não escondeu, o seu compromisso ele não escondeu, ele não foi um covarde. Ih, Daniel, agora vai ficar difícil aí, ó. O negócio está feio. Você não vai poder orar agora. 30 dias você vai ficar sem falar com Deus. 30 dias, ainda colocou a quantidade de dia.
limitou o meu tempo com Deus. É 30 dias, se quiser fala com o rei Dario. Daniel não foi covarde, irmão, ele continuou firme na fé. Ele continuou firme, o mesmo Daniel, diante de Deus e diante dos homens. É o mesmo. Daniel era assim, Daniel era o mesmo diante de Deus e diante dos homens, não tinha duplicidade. Era o mesmo. Sério, vai dar problema nisso aí. A janela estava aberta, irmão. A janela estava aberta. Olha aqui, a intimidade estava exposta. Está todo mundo vendo você orar. As janelas estão abertas para onde? Para Jerusalém, apesar de tudo. Estão abertas para a casa do meu Deus. Estão abertas para onde Deus encheu o templo um dia. Aonde quando Salomão terminou de construir, a glória, a presença, a Shekinah veio e encheu aquele lugar. E lá ele ficou na arca, sobre a tampa do propiciatório. Daniel estava de joelhos, irmão, preste atenção na posição. Aí você vai falar assim, então o pastor vai criar uma doutrina do joelho agora na oração, só hora de joelho. Se não for de joelho não recebe o milagre. Eu prefiro de joelho, irmão. Prefiro de joelho, ó rapaz, que é tão facinho, irmão, ó. Você faz assim, ó. É tão facinho, até para levantar é facinho também. Se você tiver algum problema na coluna, Deus cura você. Aleluia, Daniel estava nessa posição, irmão. Essa posição é a sua. Pastor, qual que é a minha posição? Direita ou esquerda? Ou no centro? A sua posição é assim, irmão. A sua posição é assim. Daniel não foi um covarde, irmão. As janelas continuaram abertas. Preste atenção, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Está difícil agora. Olha o que fizeram comigo, foram falsos, maquinaram contra mim. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Eu vou ter que dar graça nisso também, dar graça nisso. Dá graça nisso, não é bom, mas dá graça nisso. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, você dá graças porque você está diante dele. Não é que você está dando graça pela luta, que luta maravilhosa, que bênção. Não, você está dando graças a ele. Abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 12. Não tem motivo para dar graça, mas vai ter que dar graça. Versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. Presta atenção, irmão, Deus está muito presente aqui. Aleluias. 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ele disse assim, porque quando estou, não é porque quando sou. Porque quando estou, olha o verbo, do verbo estar. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe o que era, irmão. Todo mundo já falou alguma coisa. Que era uma cegueira, que era questão de mulher. Eu não vou falar porque a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas ele orou a Deus a respeito disso. Lembre-se que Paulo teve uma revelação de Deus. Ele foi ao terceiro céu, irmão. Ele saiu da terra, espiritualmente dizendo, e ele foi lá nas moradas celestiais. E ele disse, olha, eu ouvi coisas e ouvi coisas. E quando ele fala, ele não fala dele, ele fala assim, ó, eu sei de um homem. Eu sei de um homem, que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que ele viu coisas e ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. Depois ele fala aqui, por causa disso, para que eu não me exaltasse pelas revelações, foi-me posto um espinho na carne.
Será que era uma enfermidade? Ninguém sabe. Foi-me posto um espinho na carne para eu não me exaltar. Aí diz assim, acerca do qual eu orei 3 vezes a Deus. Talvez ele fez uma campanha, irmão, de 1 mês, orou uma vez. Depois ele fez mais 1 mês, fez um voto. Enfim, ele orou a Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Deus respondeu. Deus disse, a minha graça te basta. E sabe o que é graça, irmão? Graça é Jesus, é favor de Deus. Graça é o favor de Deus para as nossas vidas. A graça nos foi revelada, Jesus. Deus estava dizendo, Paulo, para você a minha graça é suficiente. O que ele responde, irmão? O que Paulo responde aí? Porque isso aqui é evangelho. É evangelho que Paulo responde. Capítulo 12, versículo 9 ainda. Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aonde que o poder de Deus vai nos aperfeiçoar? Na fraqueza. Diante da fraqueza, diante da luta, da prova, das dificuldades. Quando a prova vem, quando o inimigo se levanta, quando o decreto é assinado, nós continuamos de joelhos e janelas abertas para a glória de Deus. Porque Deus é fiel para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo estava dizendo, tá bom, Senhor, então tudo bem. Ele disse, de boa vontade, então, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, não é nas minhas vitórias. Espera aí, eu não vou me gloriar nas minhas bênçãos, eu não vou me gloriar nos presentes que eu recebi. Não, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas angústias, nas necessidades. Está passando por necessidade hoje, irmão? Me gloriarei nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Tudo isso por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Sabe por quê, irmão? Porque nessa hora eu reconheço que eu não posso, eu reconheço que eu não tenho, eu reconheço que eu não sou. Só Ele é, só Ele pode, só Ele tem. Eu sou dependente dEle. Se não for Ele, se não for por Ele, se não for com Ele, nada eu posso. Por um momento eu até penso que posso e acho dono de mim mesmo. Mas de repente, irmão, quando eu passo por uma crise, eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não posso, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. E esse era Daniel dentro da Babilônia, irmão. Apesar de tudo, preste atenção, apesar de tudo que você está passando, continue com seus joelhos dobrados e com as janelas abertas. Continue com as janelas abertas. Não se acovarde diante dessa luta. Não se acovarde diante dessa perseguição, dessa prova. Deus é com você. Aleluias. O Salmo 112, o verso 6 diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. O justo, ele não temerá más notícias. Daniel, irmão, recebeu uma má notícia. Tem uma notícia aí que é contra você. Todo o reinado da Babilônia, olha, o negócio é com você. A perseguição é contra você. O negócio foi levantado contra a sua vida. Maquinaram contra você. Você não vai poder mais fazer o que você está fazendo. O que você está fazendo, Daniel? Poxa, eu estou buscando a Deus. Eu não vou poder parar, não. Quem estava reconstruindo os muros de Jerusalém um dia, depois de muitos anos caídos? Neemias. Os muros estavam destruídos. Deus queria reconstruir Jerusalém, começando pelos muros. Neemias estava lá, irmão, colocando tijolinho por tijolinho, pedra. Chegaram 2 endemoniados e disseram: Neemias, Sambalate e Tobias, Neemias, ô Neemias, desce aí um pouquinho, eu quero conversar com você o assunto. Não vai dar para descer não, eu estou ocupado aqui. Não, Neemias, é coisa rápida, desce um pouquinho aí.
Não tem jeito, não vai dar para descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande... Tem gente tentando impedir, irmão. Tem gente querendo conversar fiado com você para impedir a grande obra. Tem gente, irmão, enviado pelo diabo para tentar impedir a minha e a sua comunhão com Deus, para tentar impedir a nossa construção em Deus. Tem gente tentando impedir. O que você tem que fazer como Neemias? Olha, não tem tempo para isso agora não, eu estou ocupado. Só hora que eu terminar. Não vai dar para descer daqui agora, eu estou ocupadíssimo. Irmão, eu não sei você, mas quando eu estou ocupado e alguém vem conversar comigo, eu converso com a pessoa, só que eu continuo trabalhando. Tem gente que está trabalhando e para e começa a conversar fiado. E conversa fiada, irmão, você sabe para onde que vai. Neemias estava lá colocando o tijolo e deu um grito: não vai dar para descer não, eu estou ocupado aqui, não vai dar para descer não. É rapidinho, Neemias, desce um pouquinho, não vai dar para descer, eu estou ocupadíssimo, estou fazendo uma grande obra agora, eu não posso parar. Entenda isso nessa noite, irmão. Entenda isso nessa noite, porque Daniel estava orando, e esse era o lugar mais importante para ele. Qual é o lugar mais importante para mim e para você, irmão? Ele estava em terra estranha. Daniel, para os babilônios, ele era um estrangeiro. Sabe o que aqueles homens disseram? Esse aí, ó rei, esse é um dos cativos de Judá. Esse é um escravo que veio lá de Judá, ele está desobedecendo a sua ordem. Ele veio de terra estranha. Quem que ele pensa que ele é? Mas Daniel estava buscando o seu Deus. A Bíblia diz, irmão, Hebreus capítulo 11: pisaram nessa terra homens e mulheres dos quais esse mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Daniel era um desses homens de que essa terra não foi digna que ele tivesse pisado os seus pés. Era estrangeiro em terra estranha, como o apóstolo Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, você não era povo, ele disse, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Pedro fala assim: gente, vocês, irmãos amados, vocês sejam como peregrinos e forasteiros. Daniel era esse forasteiro, esse peregrino em terra estranha. E lá dentro da Babilônia estava dando testemunho. Tudo para não fazer, irmão, comida gostosa, atrativos daquele lugar, tudo gostoso para a carne. Daniel estava se voltando para Deus, estava recusando os manjares do rei. Daniel estava se rendendo totalmente ao Senhor. Quando servimos e amamos o Senhor, irmão, nós somos dotados. Não se engane, quando você serve verdadeiramente ao Senhor, você é notado pelos homens, você é notado por Deus e você é notado pelo diabo. Quando nós servimos verdadeiramente, somos notados. Qual foi o resultado de tudo isso? Daniel está de joelhos dobrados, com as suas mãos levantadas, orando e adorando. Janelas abertas. Aqueles falsos olharam, apontaram o dedo. Olha lá, ele está lá, está vendo? Está vendo como ele é desobediente? Vamos lá agora no rei. Ele precisa tomar uma lição. Foi falar com o rei Dario gostava de Daniel, irmão. Não tem como você não gostar de um homem de Deus. Não tem como você não gostar de uma mulher de Deus. Não tem como você não gostar de um filho de Deus, de um servo de Deus, de alguém que está com Deus. O rei gostava, mas ele não podia fazer nada contra aquilo que ele mesmo assinou. Eu não li todo o texto, mas se você ler, você vai ver que o rei tentou, desde aquela hora até o fim do dia, lutou para tentar livrar Daniel, ele não conseguiu. Os homens disseram: rei, você não tem como fazer nada, não vai ter jeito, já era de noite, irmão. Sabe o que eles fizeram? Você vai ter que lançar Daniel na cova dos leões. E o rei, penalizado, frustrado, entristecido, permitiu que fosse lançado Daniel na cova. O rei foi para o seu palácio, não quis música, não quis comida, ficou triste, passou a noite acordado, e Daniel na cova dos leões. Leões famintos, sem comer há vários dias.
manhã, e eu creio na alva, o rei Dario se levantou e correu para a cova dos leões, que estava com uma pedra posta sobre a porta, e disse: Daniel, por acaso será que o teu Deus te livrou? Daniel, fala alguma coisa, você está aí. Lá de dentro da cova, irmão, saiu uma voz assim: vive, ó rei, vive, ó rei, Deus enviou o seu anjo, Deus enviou o seu anjo. Eu passei a noite com um anjo aqui, o Senhor enviou o seu anjo. Sabe o que o anjo fez, Senhor rei? Ele fechou a boca do leão, ele fechou a boca dos leões. Deus está fechando a boca dos leões nessa noite, Deus está fechando a boca desse leão nessa noite, aleluia. Mas pastor, por que Deus fecha a boca do leão? Porque a adoração e a oração funcionam, irmão. Porque a adoração e a oração está em dia. Porque a adoração e a oração está na presença de Deus. Porque nós não nos acovardamos, não corremos. Porque está em dia a nossa vida com Ele. Por que Deus fecha a boca do leão? Porque Daniel disse assim: ó rei, em mim foi achada inocência. Em mim foi achada inocência. Eu não pequei contra o meu Deus, eu não tenho nenhum delito contra ti, ó rei. Eu não fiz nada. Por isso Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Foi achada em mim inocência. Irmão, essa palavra inocência, o significado dela é muito simples. É inócuo, é sem culpa. Não tinha mácula, malícia, maldade no seu coração. Ele não desejava o mal para o outro, não queria puxar o tapete do outro, ele não queria ver a queda do outro, ele só agradava a Deus. Ele só vivia para Deus e agradava o rei, fazia a sua parte, era honesto em tudo, fiel em tudo, não tinha vício, adorava e servia a Deus. Foi achado em mim inocência, ó rei. O anjo veio e fechou a boca do leão. Na mesma hora, irmão, o rei Dario mandou chamar aqueles covardes. E pasme, todos os homens que acusaram Daniel e as suas famílias foram lançadas na cova dos leões. A Bíblia diz que antes que eles caíssem lá, os leões pularam, irmão, e pegaram no ar, esmigalharam os seus ossos, acabaram com todos. Acabaram com todos aqueles que afrontaram o servo de Deus. Porque homem e mulher de Deus, irmão, continua com a sua fé viva em tempo de adversidade e necessidade. Tempo de necessidade, adversidade e perseguição não pode mudar a nossa fé, não pode mudar a nossa convicção em Deus. Mas tempo de bonança, de prosperidade e de honra também não pode mudar a nossa fé. Aleluias. Mas tem muita gente abrindo mão da fé. Muitos estão fazendo isso, se rendendo, irmão, aos editos humanos, aos prazeres humanos, aos confrontos humanos. Muitos estão fazendo isso. Olha que Hebreus diz 10:38: meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Eu e você, como Daniel, continuamos diante da adversidade. Eu e você, como Daniel, continuamos, irmão, apesar de sermos pressionados para pecar, apesar de sermos pressionados para parar, apesar de sermos pressionados para burlar o princípio, para fechar as janelas, e talvez até continuar orando, mas para ninguém ver, para não ter problema, para não mostrar que eu sou crente, para não ter problema. Se eu mostrar que eu sou crente, que eu sou fiel, vai ter problema. Não, irmão. Se Daniel pudesse rasgar aquela parede para deixar mais aberto ainda, ele fazia. Eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou continuar buscando do mesmo jeito, eu vou continuar servindo do mesmo jeito, eu vou continuar adorando do mesmo jeito. Apesar de tudo, apesar da perseguição, apesar do levante, apesar das provas, eu vou continuar. Aleluias. Apesar de tudo que me pressiona para pecar, eu vou continuar sendo justo, eu vou continuar servindo a Deus. Deus sempre vai me dar o escape, sempre vai te dar o escape,
sempre vai te dar o escape. Abra sua Bíblia, eu quero que você abra, eu quero ler o último texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Eu não sei se você está passando por prova, por tentação, por luta. Prova é uma coisa, a tentação é outra. Daniel estava passando pelos dois, sendo provado de certa maneira em Deus e passando por tentação. A Bíblia diz aqui, Paulo escreve aos Coríntios e diz aos irmãos: aquele que está em pé, cuide que não caia. Vamos prestar atenção na nossa vida espiritual, vamos continuar. Tem muita coisa tentando para fazer eu e você cair. Vamos continuar, irmão, de pé. Aquele que, pois, cuida estar em pé, olhe que não caia. Tem muita gente que já caiu. Não sobreveio senão tentação humana, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Aí você diz assim: Daniel foi para a cova dos leões inocente. Irmão, a pregação do evangelho moderno diz assim: não, Deus te livra da cova. O evangelho coach, Deus te livra da enfermidade, da perseguição, da cova, da fornalha. O evangelho coach, mentiroso. O evangelho verdadeiro, Deus te livra na cova, Deus te livra na fornalha, Deus te livra na perseguição. Deus entrega para você a provisão na prova. Lembra de Abraão? Abraão estava em cima do monte e ia matar o seu filho. Deus disse: pare, não precisa, eu sei que você teme a Deus. Olhe para o lado, Abraão. Quando Abraão olhou para o lado, ele viu um carneiro, um cordeiro preso num arbusto. O que Deus fez lá, irmão? Dentro da prova dele, proveu. Deus proveu dentro da prova. Deus me guarda e guarda você dentro da luta. Por isso, nessa noite, preste atenção, irmão. Não importa o decreto que assinarem, não importa o levante que se levantar, você deve continuar na mesma posição que você está, orando e adorando, orando e adorando, servindo e caminhando com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Mantenha-se firme, não abra mão das suas convicções, irmão. Não abra mão daquilo que você é em Deus. Olha aqui, recuse-se a correr atrás da multidão, irmão. Tem muita gente correndo atrás de multidão. Tem muita gente seguindo a maré. Eu e você temos que bater contra. Nós vamos contra a opinião popular. Devemos praticar a justiça como filhos de Deus, amém?